Caros companheiros de jornada, almas que anseiam por mais do que a superficialidade da vida moderna, que buscam um propósito além do mero existir. Se você se sente como um lobo solitário, trabalhando incansavelmente, mas percebendo que o seu esforço nem sempre se traduz em avanço, se você se vê constantemente explicando suas escolhas, suas direções, suas pausas, talvez este seja o momento de silenciar o burburinho exterior e ouvir a voz que ecoa das profundezas do tempo. Eu falo de uma voz que sussurra sabedoria ancestral, uma voz que nos lembra que o lobo, em sua essência selvagem e indomável, nunca se explica. Ele simplesmente vive, com um propósito tão claro quanto o uivo que rompe o silêncio da noite. E se você deseja desvendar os segredos dessa prosperidade que une o material ao espiritual, que alinha a fé à ação prática, eu o convido a permanecer conosco. Mas antes que as palavras se aprofundem, permita-me um instante para um convite sincero. Se esta mensagem ressoa em seu espírito, se o sino verde da notificação próspera já tocou em sua alma, peço que acenda a chama do nosso propósito, clicando no botão de gostei e se inscrevendo em nosso canal. Assim, garantimos que mais almas como a sua possam encontrar o caminho da verdadeira prosperidade. Há milênios, muito antes das complexidades que hoje nos cercam, uma história foi contada, uma parábola que, em sua aparente simplicidade, guarda um dos mais profundos segredos sobre a prosperidade e o propósito. É uma história que nos leva de volta a um tempo de pastores, rebanhos e a presença constante do divino na vida cotidiana. Não se trata de uma fábula infantil, mas de uma lição para adultos, para aqueles que, como vocês, buscam mais do que respostas fáceis. Hoje, vamos mergulhar na parábola bíblica do Bom Pastor, encontrada no Evangelho de João, capítulo 10. Você pode estar pensando, mas o que um pastor e suas ovelhas têm a ver com a prosperidade no século 21? E o que isso tem a ver com um lobo que nunca se explica? A conexão, meus amigos, é mais profunda do que a superfície revela. É no contraste, na tensão entre o pastor, as ovelhas e o predador, que a verdadeira essência da nossa jornada se manifesta. Prepare-se para desvendar um mistério que pode transformar a sua forma de ver o trabalho, a fé e o seu próprio caminho. Imagine-se por um momento na antiga Judéia. O sol escaldava as colinas áridas e a vida era um constante desafio. A sobrevivência dependia da terra, dos animais e, acima de tudo, da proteção. Nesse cenário, o pastor não era apenas um cuidador de ovelhas, ele era a personificação da liderança, da provisão e da segurança. As ovelhas, por sua vez, eram criaturas vulneráveis, inteiramente dependentes de seu pastor. Elas não questionavam, não se explicavam, elas seguiam. E no meio dessa dinâmica existia a ameaça constante, o lobo. O lobo, com sua natureza selvagem e instinto predatório, representava o caos, o perigo iminente. Ele não se importava com as regras do rebanho, com a ordem estabelecida. Ele agia por um propósito único, a caça, a sobrevivência. A parábola começa com Jesus afirmando: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui, meus caros, já temos a primeira camada de mistério. O que é essa porta? Quem são esses ladrões e salteadores? E, principalmente, o que essa imagem tão antiga tem a nos dizer sobre a autenticidade do nosso propósito hoje? A porta, no contexto da parábola, é o acesso legítimo, a via correta para o curral das ovelhas. O pastor verdadeiro entra pela porta, ele é reconhecido. Os ladrões e salteadores, por outro lado, tentam burlar o sistema,
entrar por atalhos, por meios ilícitos. Eles não se importam com o bem-estar das ovelhas, eles buscam apenas o próprio benefício. Pensemos juntos. Quantas vezes, em nossa própria jornada, somos tentados a tomar atalhos? Quantas vezes nos deparamos com promessas fáceis, com discursos vazios que nos prometem prosperidade sem esforço, sem disciplina, sem um propósito genuíno? Esses são os ladrões e salteadores da nossa era. Eles não vêm para construir, mas para desviar, para roubar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa fé. O pastor, no entanto, é diferente. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aqui reside um detalhe crucial: a voz. A voz do pastor é reconhecida pelas ovelhas. Elas confiam nela. Não é uma voz genérica, uma voz que se mistura no coro de tantas outras. É uma voz particular, que chama cada ovelha pelo nome. Isso nos fala de um relacionamento, de um cuidado individualizado. E é aqui que começamos a entender a profundidade da parábola. O pastor não é um mero administrador de um rebanho. Ele é um líder que conhece profundamente cada um de seus liderados. Ele os chama pelo nome. Isso significa que ele os vê, os entende, reconhece suas particularidades. No nosso mundo, onde somos muitas vezes reduzidos a números, a estatísticas, a mais uma peça na engrenagem, a ideia de ser chamado pelo nome é revolucionária. Significa ser visto, ser valorizado em sua individualidade. E é essa individualidade, esse propósito único que você carrega, que o diferencia dos demais. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor não empurra as ovelhas. Ele vai adiante. Ele lidera pelo exemplo. Ele mostra o caminho. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, porque confiam em sua direção. Elas não questionam cada movimento, cada decisão. Elas têm uma certeza intrínseca na liderança do pastor. E o que isso nos ensina sobre a nossa própria vida, sobre a nossa busca por prosperidade e propósito? Nos ensina que a verdadeira liderança, seja ela sobre si mesmo ou sobre outros, não se baseia na imposição, mas na confiança, na autoridade conquistada pela ação e pelo exemplo. Quando você vive com propósito, quando suas ações falam mais alto que suas palavras, você se torna um pastor para sua própria vida, para seus objetivos, e as ovelhas, suas ações, seus recursos, suas decisões, o seguirão. Mas a parábola não termina aí. Há uma advertência, um contraste fundamental que nos leva de volta à figura do lobo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui, a vulnerabilidade das ovelhas se manifesta. Elas discernem, elas distinguem a voz do pastor da voz do estranho. O estranho, aquele que não tem um propósito genuíno para o rebanho, é rejeitado. Ele não inspira confiança. E quantas vozes estranhas nos cercam hoje? Vozes que prometem atalhos, que nos desviam do nosso propósito, que nos fazem duvidar de nossa própria intuição, de nossa própria fé. Discernir essas vozes é crucial para a nossa jornada. Jesus então se revela como o próprio bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui, a parábola ganha uma dimensão espiritual profunda. Jesus se coloca como o único caminho verdadeiro, a única porta legítima para a vida e a prosperidade. Ele é o modelo de propósito, de entrega, de sacrifício. E a rejeição dos ladrões e salteadores pelas ovelhas é uma metáfora para a rejeição de tudo aquilo que não se alinha com a verdade, com o bem, com o propósito divino. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
e entrará e sairá e achará pastagens. A imagem da porta se expande. Não é apenas um acesso, mas um caminho para a salvação, para a liberdade de ir e vir e para a abundância das pastagens. Pastagens, nesse contexto, representam provisão, sustento, crescimento. A prosperidade aqui não é apenas material, mas integral, espiritual, emocional, relacional e financeira. É um estado de plenitude, alcançado através de um alinhamento com o propósito verdadeiro. E então, chegamos ao cerne da questão, a parte que se conecta diretamente com o nosso tema, o lobo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão, aqui, pode ser entendido como o lobo na sua função mais destrutiva. Ele não se explica, ele não justifica suas ações. Ele simplesmente age de acordo com sua natureza, com seu propósito de predador. Ele rouba a paz, mata a esperança, destrói a fé. E o que isso nos ensina? Que existem forças em nossa vida, internas e externas, que agem sem explicação, com o único intuito de nos desviar do nosso caminho. A dúvida, o medo, a procrastinação, a inveja alheia, as críticas infundadas, todos esses são lobos que rondam o nosso rebanho, prontos para roubar nosso propósito, matar nossa motivação e destruir nossa visão. Mas o bom pastor, em contraste, oferece vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está a chave da distinção. O bom pastor não se importa apenas em guiar. Ele se importa em proteger, em zelar, em se sacrificar pelo bem-estar de seu rebanho. Ele tem um propósito tão forte que está disposto a dar a própria vida. E é essa entrega incondicional que o diferencia do mercenário. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. O mercenário, meus amigos, é aquele que age por interesse próprio, por ganho material. Ele não tem um propósito verdadeiro para as ovelhas. Ele não as conhece pelo nome. Ele as vê como um meio para um fim. E quando o lobo se aproxima, quando a dificuldade surge, ele foge. Ele não se explica. Ele simplesmente se ausenta. E o rebanho desprotegido é dispersado, roubado, destruído. Quantas vezes somos como o mercenário em nossa própria vida? Quantas vezes, diante do primeiro sinal de dificuldade, de crítica, de desafio, abandonamos nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos? Quantas vezes nos explicamos, nos justificamos, quando o que precisamos é agir com a mesma determinação do bom pastor, que não foge do lobo, mas o enfrenta? O lobo nunca se explica. Ele age. Ele tem um propósito, ainda que destrutivo. E o bom pastor, em sua essência, também não se explica para as ovelhas sobre suas decisões. Ele as guia, ele as protege, ele as conhece, suas ações falam por si. A confiança das ovelhas não é baseada em discursos elaborados, mas na consistência de suas atitudes. E é aqui que a parábola do bom pastor se entrelaça de forma tão profunda com a nossa reflexão sobre o lobo que nunca se explica. O lobo não precisa justificar sua natureza predatória para o rebanho. Ele simplesmente a manifesta. Da mesma forma, o bom pastor não tenta convencer as ovelhas com argumentos. Ele as chama pelo nome, as guia, as protege. Suas ações são a sua explicação. E essa é a grande lição para nós, que trabalhamos arduamente, mas muitas vezes nos sentimos estagnados. A questão não é sobre ser um lobo no sentido negativo, mas em aprender com a sua natureza de propósito inabalável e com a do bom pastor em sua liderança exemplar. O lobo não se importa com a opinião das ovelhas. Ele não entra em debates sobre sua dieta ou suas intenções.
Ele simplesmente cumpre seu papel na cadeia natural. E o bom pastor, embora amoroso e cuidadoso, não negocia seu propósito de proteger o rebanho. Ele não se detém para explicar cada decisão tática ao enfrentar o lobo. Ele age. No mundo em que vivemos, somos constantemente bombardeados por opiniões, por expectativas alheias, por apegos a aprovações externas. Somos levados a crer que precisamos justificar cada passo, cada escolha, cada desvio. Mas a parábola nos ensina o contrário. O lobo nunca se explica porque ele age com um propósito claro. Ele não perde tempo em convencer, ele executa. E o bom pastor também age. Ele não se explica para o lobo, ele o enfrenta. Ele não se explica para as ovelhas sobre o perigo, ele as guia para a segurança. A chave da prosperidade que buscamos, meus amigos, não está em ter todas as respostas para todos os questionamentos que nos são feitos. Não está em justificar cada passo da nossa jornada para aqueles que não conseguem ver o nosso propósito. A chave está em viver com um propósito tão claro e arraigado que suas ações se tornam sua própria explicação. Pense comigo, quantas vezes você se viu preso em um ciclo de justificativas, justificando suas decisões de carreira para familiares, seus investimentos para amigos, suas escolhas de estilo de vida para a sociedade. Esse constante ato de se explicar drena sua energia, desvia seu foco e muitas vezes o impede de avançar. Quando você vive com propósito, quando sua fé e suas ações estão alinhadas, você não precisa se explicar. Suas atitudes, seus resultados, a paz que emana de você, tudo isso se torna a sua eloquente resposta. O bom pastor conhece suas ovelhas pelo nome e elas conhecem a sua voz. Isso é um relacionamento de confiança mútua, construído não sobre discursos, mas sobre a consistência das ações. Se você busca prosperar, precisa construir essa mesma confiança consigo mesmo, com sua visão de mundo, com sua fé. Você precisa conhecer sua própria voz, seu próprio propósito, e segui-lo com a mesma determinação das ovelhas que seguem o seu pastor. A aplicação prática dessa parábola para a vida moderna é vasta. Primeiramente, o discernimento. Assim como as ovelhas distinguem a voz do pastor da voz do estranho, precisamos aprender a discernir as vozes em nossa vida. Quais vozes nos guiam para a vida e abundância? E quais vozes, como as dos ladrões e salteadores, vêm apenas para roubar nossa paz, matar nossa motivação e destruir nosso propósito? Isso inclui as vozes externas, a mídia, as redes sociais, as opiniões alheias e as vozes internas, o medo, a dúvida, a autocrítica excessiva. Em segundo lugar, a autenticidade e o propósito. O bom pastor não finge ser algo que não é. Ele é o pastor. Ele tem um propósito claro: cuidar e proteger. Você, em sua jornada, também precisa descobrir e viver seu propósito autêntico. Não o propósito que a sociedade impõe ou que os outros esperam de você, mas o propósito que ressoa em sua alma, que se alinha com seus valores mais profundos e com sua fé. Quando você vive com autenticidade e propósito, a necessidade de se explicar diminui drasticamente. Suas ações se tornam um testemunho vivo. Em terceiro lugar, a liderança pelo exemplo. O pastor vai adiante das ovelhas. Ele não as empurra, ele mostra o caminho. Sua vida, suas escolhas, seus resultados devem ser o seu exemplo. Se você busca prosperar, seja o pastor de sua própria vida. Lidere-se com disciplina, com visão, com resiliência. Não espere que os outros acreditem em você, se você mesmo não lidera sua própria jornada com convicção. E quando você se torna um líder pelo exemplo, as ovelhas da sua vida, seus projetos, suas finanças, seus relacionamentos, começarão a seguir o seu caminho, porque elas reconhecerão a sua voz.
E por fim, a coragem de enfrentar o lobo. O mercenário foge, o bom pastor enfrenta. Em nossa jornada de prosperidade, vamos nos deparar com muitos lobos, desafios, fracassos, críticas, adversidades. A tendência natural, muitas vezes, é fugir, desistir ou, pior ainda, gastar energia tentando explicar por que não deu certo. Mas o verdadeiro propósito nos impulsiona a enfrentar, a não fugir, a não se explicar, mas a agir, a aprender, a perseverar. O lobo nunca se explica, ele vive com propósito. Esta frase, que ecoa o cerne de nossa conversa, não é um convite à arrogância ou à negligência. É um convite à autoconfiança, à clareza de propósito, à ação deliberada. É um convite a silenciar o ruído exterior e a focar na sua própria jornada, sabendo que suas ações falam mais alto que 1000 palavras. Você não precisa justificar sua visão para aqueles que têm uma visão limitada. Você não precisa explicar sua fé para aqueles que não acreditam. Você não precisa defender seus sonhos para aqueles que pararam de sonhar. Sua energia é um recurso precioso. Não a desperdice em explicações desnecessárias. Use-a para construir, para criar, para servir, para viver seu propósito com plenitude. Quando você está alinhado com seu propósito, quando suas ações refletem seus valores, quando sua fé é a base de sua jornada, a necessidade de se explicar desaparece. Sua vida se torna um testemunho. Seu sucesso, sua paz, sua abundância se tornam a resposta para qualquer questionamento. A parábola do bom pastor nos oferece um mapa para essa realidade. Ela nos lembra que somos chamados a ser pastores de nossas próprias vidas, a guiar nosso rebanho, nossos projetos, nossos recursos, nossa mente, com sabedoria, discernimento e coragem. E ao fazer isso, aprendemos a lição do lobo, não em sua ferocidade, mas em sua clareza de propósito. Ele não se explica, ele apenas é. E você, meu caro amigo, minha cara amiga, também é chamado a ser quem você nasceu para ser, a viver o propósito que Deus lhe deu, sem a necessidade de constantes justificativas. Que esta mensagem, inspirada nas profundezas da sabedoria ancestral, possa iluminar o seu caminho. Que ela o inspire a silenciar as vozes que o desviam, a discernir os verdadeiros caminhos e a viver com um propósito tão inabalável que suas ações se tornem sua mais poderosa e eloquente explicação. Lembre-se, o lobo nunca se explica, ele vive com propósito. E você, caro buscador de prosperidade, também pode e deve viver assim. Que o sino verde da notificação próspera continue a ressoar em sua alma, lembrando-o de que a verdadeira riqueza reside na integridade de seu propósito e na força de suas ações. Se esta jornada de descoberta tocou seu coração e acendeu uma nova chama em sua alma, eu o convido a aprofundar ainda mais essa conexão. Lembre-se da importância da comunidade, do apoio mútuo na busca por uma vida de propósito e prosperidade. Não guarde essa luz apenas para si. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também anseiam por mais, que trabalham duro, mas sentem que precisam de uma direção mais clara. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando como a parábola do bom pastor e a ideia de o lobo nunca se explica ressoam em sua própria jornada. Suas palavras podem ser a inspiração que outro irmão ou irmã precisa. E, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que você seja sempre notificado sobre novas mensagens que podem transformar sua perspectiva e impulsionar sua vida. Juntos somos mais fortes, juntos prosperamos. Que a graça e o propósito o acompanhem.